Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aquele momento gostoso, prazeroso que o ser humano merece viver na face dessa terra, ok? E você não é um desprivilegiado. Você merece ter momentos gostosos, prazerosos, enquanto estiver sobre a face da terra. Se você gostar do conteúdo aí, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Observando o retrato, né, das instituições religiosas que estão chamadas de igrejas, a gente vê que, na verdade, o que é prometido não é entregue. O culto, por exemplo, na verdade, que deveria ser feito para conduzir a pessoa à salvação, basicamente é feito para conduzir a pessoa à doação, a dar, a entregar, a dizimar, a ofertar. Os cultos, basicamente, é feito nesse estilo, né, de preparar a pessoa para uma doação, para entregar aquilo que pertence a Deus. Mas será que Deus está fazendo mesmo questão desse dinheiro? Será que Deus está fazendo mesmo questão desse tipo de culto? A liderança religiosa, a liderança eclesiástica que nós temos aí, ela está mais preocupada em administrar os seus bens, os bens da plebe, né, da sua instituição religiosa, do que propriamente te conduzir à salvação eterna. Até mesmo porque eles criaram um outro Jesus, um Jesus que não está na Bíblia. Esse Jesus aqui que está na Bíblia, ele é proibido de entrar nas instituições religiosas. Parece que não escrito, mas explícito, né, em todas as instituições, a seguinte frase: se você quiser seguir o Jesus da Bíblia, saia da minha instituição. Eu não aceito você aqui, caso você queira o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia aqui não entra. A gente não quer esse Jesus aqui. Está explícito isso nas instituições. Você não pode seguir o Jesus da Bíblia, você não pode dar crédito a ele. Você tem que dar crédito ao Jesus criado por aquela instituição, ou idealizado por aquela instituição. Eles não dão o braço a torcer, eles não querem dizer para as pessoas que eles ensinaram para elas sobre um Jesus idealizado por eles, não o Jesus que está aqui na Bíblia. O objetivo final de Jesus que eles ensinam, o objetivo final de Jesus criado por eles, não o objetivo final de Jesus que está aqui na Bíblia. Quando eu digo isso no tocante à suposta vinda de Jesus no futuro. Então, esse Jesus que vai vir no futuro é um Jesus criado, idealizado pelas instituições. Ele não está aqui na Bíblia. E esse Jesus que está aqui na Bíblia está proibido de entrar em qualquer instituição religiosa que use o seu nome. Usam o nome dele, mas ele não pode entrar. Talvez eles estejam usando também o nome de um crone, né? Um crone chamado Jesus que viveu uma outra história, uma outra realidade que não se encontra aqui na Bíblia. Deuses no decorrer da história sempre foram criados, chegaram ao seu apogeu, ao ápice e deixaram de existir, entraram em decadência. E esse Jesus, idealizado por eles e alimentado, né, durante tanto tempo, vai entrar em decadência, é o princípio da decadência desse Jesus. Assim como passaram Odin, passou Zeus, passou Apolo, passou Júpiter e muitos outros deuses, na Grécia, em Roma, no Egito, os deuses nórdicos, né, como eu citei aqui o Odin, eles passaram, eles chegaram ao seu apogeu e passaram. Esse Jesus que está aí sendo disseminado está prestes a chegar ao fim. Por quê? As pessoas estão aprendendo a ler. As redes sociais, né, esse canal, o YouTube, né, está aí mostrando a realidade para as pessoas e os olhos delas estão sendo abertos. Aquele Daniel que falou sobre uns 490 anos que nunca vai chegar, ele está sendo desmascarado. Aquele Daniel que falou que o fim chegaria em 490 anos a partir da assinatura da carta para edificar Jerusalém está sendo disseminado por aí. Então está sendo um Daniel contra o outro, um Jesus contra o outro. E eu acredito que o Jesus da Bíblia vai vencer o Jesus que está sendo disseminado por aí. Baseado em quê? Baseado nisso aqui que eu vou te mostrar agora. Vou mostrar para você dentro da Bíblia que esse Jesus que está sendo disseminado por aí é uma farsa. E que esse Jesus aqui vai vencer esse Jesus aí. Quer vir comigo? Tenha paciência, porque o vídeo vai ficar um pouco longo hoje. Eu vou ler várias passagens aqui. Pode até ficar cansativo, mas vai valer a pena você ficar até o final, ok? Fique aí que nós vamos ver aqui. Vou ler alguns textos aqui. Eu vou ler aqui, né, um texto que desbanca esse Daniel que está sendo divulgado por aí.
ok? Esse Daniel aqui, ele fala que a partir da assinatura da carta, em 490 anos, chegaria o fim, e o fim do povo judeu. Daniel não estava nem aí para você, Daniel não estava nem para mim, não. Aqui, ele está preocupado com o fim do povo judeu, porque o povo judeu estava cativo na Babilônia, estava escravo lá na Babilônia, e corria o risco de chegar ao fim, assim como havia chegado ao fim 150 anos antes, as tribos do norte, as tribos de Israel, que pertenciam ao norte. Havia sobrado somente aqui, nesse tempo, a tribo de Benjamim, Judá e a meia tribo de Manassés. E ela agora corria o risco também de chegar ao fim, porque estava cativa na Babilônia. Então havia uma preocupação constante, né, sobre a possibilidade do povo de Israel chegar ao fim. E aqui o anjo revela para Daniel quando que chegaria esse fim, o fim do povo judeu. Vamos ler aqui para você poder entender juntamente comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Ora, tem tantos profetas por aí, aqui está falando que a profecia cessaria em 70 semanas, e a teologia afirma que isso aqui é 490 anos. Já tem até Bíblias que trazem isso aqui traduzido para 490 anos, a partir da assinatura da carta. Daniel, noutra passagem aqui, ele não diz que o fim chegaria no Quarto Império, chegaria no tempo do Império Romano. O Império Romano já não passou faz tempo. Vamos ver outras passagens também. Vamos ver aqui, ó, agora. Aqui nós vimos que Daniel falou que 490 anos a partir da assinatura da carta chegaria o início do fim. A carta provavelmente foi assinada no ano de 457 a.C., ok? Então, os 490 anos previstos daria ali mais ou menos após a morte de Jesus. Então, na morte de Jesus, ou pós a morte de Jesus, começaria o tempo do fim, ok? Vamos ver aqui o que disse o próprio Jesus a respeito do tempo que ele haveria de vir. Jesus não disse nem o dia e nem a hora que ele haveria de vir, mas ele disse o tempo que ele haveria de vir. E quando seria esse tempo que esse Jesus que ia ser crucificado haveria de vir? Haveria de vir daquele dado momento há 1000 anos? Haveria de vir daquele dado momento há 2000 anos? Haveria de vir daquele dado momento há 3000 anos? De maneira nenhuma. Ele próprio disse que ele haveria de vir naquela geração. Ele haveria de vir naquele tempo. Ele mesmo disse isso. Veja aqui Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Então, aqueles homens estão percorrendo as cidades lá até hoje, e ainda não terminaram de percorrer toda a cidade de Israel, quase 2000 anos depois, eles ainda não conseguiram percorrer toda a cidade. Isso aqui realmente ficou vago, de repente os homens estão lá percorrendo a cidade, ainda não morreram. Mas já que aqueles homens podem estar vivos lá, percorrendo a cidade de Israel até hoje, e ainda não terminou, vamos ver aqui Mateus 16, versículo 28, ok? Para não dizer que eu estou sendo omisso aqui, eu vou ler também o 27, porque vai questão dizendo assim, ele não consegue explicar o 27, já pula logo para o 28. Então eu vou ler o 27, ok? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ora, na invasão de Jerusalém, Jesus não retribuiu a cada um segundo as suas obras? Aqueles rebeldes, aqueles que o rejeitaram, aqueles que o mataram, não foram ali massacrados no cerco de Jerusalém? Não foram massacrados no território de Israel? Não foram lançados no vale do Hermon, onde haveria choro e ranger de dentes? Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga? Não foram lançados ali no vale de Hermon? Então, Jesus aqui retribuiu a cada um segundo as suas obras, ok? Não, mas isso não é suficiente. Eu preciso de mais provas que Jesus teria que voltar naquele tempo, teria que voltar naquela geração. Eu acho que as melhores provas são as suas próprias palavras.
Então vamos ler aqui Mateus 16, versículo 28, ok? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, palavras da sua própria boca. Então, aqueles que ali estavam com ele, de maneira nenhuma passaria pela morte, até que eles vissem vir o Filho do Homem. Palavras do próprio Jesus. Mais uma vez aqui falando que aquela geração veria ele vir nas nuvens com poder e grande glória. É aquela geração que deveria de vir. E agora, hein? Como é que nós vamos fazer para poder retrucar esse Jesus? Esse Jesus aqui só fica queimando o nosso filme. Esse Jesus aqui, ele fica mandando pregar de graça recebeste, de graça dai. Não levais bolsa nem alforge, para não acumular dinheiro, não acumular as coisas. Esse Jesus aqui não serve para nós. Vamos escrever em cima dos nossos púlpitos, ou o nosso Jesus, ou o Jesus da Bíblia. Quem não estiver satisfeito, que saia fora. Brincadeiras à parte, vamos ver mais aqui. Vamos ver aqui Mateus 23, versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Nossa, e agora, hein? Jesus aqui falou que a vingança dele, a vingança do Pai, aconteceria sobre a presente geração, aconteceria sobre a geração dele. Deus não está falando de uma vingança do futuro, como dizem por aí, que Deus vai vir e vai vingar aqueles que não se converteram a Cristo, aqueles que não se voltaram para o Cristo das instituições. Jesus não está falando isso. Não, aí eu entendo aqui que Jesus está falando para aquela geração. Não é isso? Deus não está prometendo vingar aqueles que não se converteram ao Jesus das instituições. As instituições que criaram Jesus, esse Jesus que dê conta, né, da sua geração, esse Jesus que dê conta daqueles que não querem se converter a ele. Aqui na Bíblia, não. Aqui na Bíblia haveria de dar conta aqueles que não creram nele naquela geração. Aqueles que não creram nesse Jesus da Bíblia naquela geração, é que iam sofrer as consequências. Esse Jesus que a sua instituição criou, que vingue, né, da geração presente. Essa geração aqui não tem nada a ver com aquele Jesus, segundo consta aqui. Segundo consta aqui, a vingança dele seria naquela geração, contra aquela geração que não quis se voltar para os ensinamentos dele, ok? Vamos ver mais, vamos ver Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ah, você pegou um versículo isolado, tá? Tem um versículo seguinte aí que fala que vai passar o céu e vai passar a terra quando isso acontecer. Não vou ser omisso não, vou ler aqui para você, ok? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Incrível, né? Então, na verdade, esse versículo aqui, ele está confirmando o que eu falei para você atrás. Ele está confirmando que ele haveria de voltar naquela geração. Por quê? Não foram palavras dele que os seus discípulos não conseguiriam visitar todas as cidades de Israel antes que ele voltasse? Não foram palavras dele que ele vingaria daquela geração? Que a vingança aconteceria naquela geração? Que daquela geração seria vingado o sangue desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias? Então aqui está confirmando isso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a vingança teria que acontecer naquela geração. Como predisse Daniel, o fim chegaria dentro do Império Romano, no período do Império Romano. Céus aqui está no sentido figurado. Céus aqui era aquele céu religioso, aquele céu de sacrifício que o povo de Israel estava inserido debaixo dele. Então passaria esse céu. Imagino aqui que ele está se referindo àquela terra conhecida do povo de Israel, que seria uma terra completamente diferente. Não tem como ter dúvida, né, a respeito do tempo que deveria de acontecer a sua vinda. Não adianta você usar Mateus 24, 40 e 41, porque isso não se sustenta, ok? Eu vou ler esse versículo aqui para você. Mateus 24, 40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra.
Então não adianta você usar esse versículo aqui para dizer que quando Jesus voltar, as pessoas serão arrebatadas da terra. Por que você ousa dizer isso contra o Jesus que nós criamos, contra o Jesus que nós idealizamos? Ora, não sou eu que ouso dizer contra o Jesus que você idealizou, contra o Jesus que você criou. O próprio Lucas, ele disse que isso aqui não é um arrebatamento. O próprio Lucas disse que, na verdade, os soldados romanos levariam cativo uma pessoa e seria deixada a outra. Não propriamente usando essas palavras, é claro, mas eu vou ler a passagem para você e você chegue, né, à sua própria conclusão aí, ok? Aqui Lucas está retratando as palavras de Jesus na sua visão. Segundo Lucas, Jesus não estava falando de um arrebatamento físico. Jesus não estava falando nem de arrebatamento. Segundo Lucas, Jesus estava falando da invasão romana e do que aconteceria no momento da invasão romana. Segundo Lucas, na verdade, as pessoas seriam levadas escravas para outras nações e não para o céu. Vou ler aqui e você tira as suas conclusões, ok? Cairão ao fio da espada e serão levadas cativas para todas as nações, e, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E aí? Cabe a você agora tirar a sua conclusão, ok? Esse livro aqui não te proíbe de pensar a sua própria interpretação. Você não é obrigado a ficar dentro de uma caixinha pensando o que os outros pensam. Você é livre para chegar às suas próprias conclusões. Fato é que as gerações futuras que vão vir vão olhar para a cultura religiosa que nós temos hoje e vão ficar chocadas, né? Elas vão ficar abismadas com o que nós cremos, ou com o que a nossa geração crê. Elas vão ficar horrorizadas de saber que a gente estava esperando um Jesus voltar. Isso vai nos ridicularizar. Elas vão saber que nós estávamos na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento e vai nos ridicularizar. Vamos ser ridicularizados por isso. Eles vão dizer, poxa, mas o povo era tão atrasado, tão retrógrado, que está escrito lá. E eles não aceitaram, não creram no Jesus. Eles foram tão retrógrados que preferiam desacreditar o que estava escrito para poder acreditar no que era dito, no que era disseminado, no que era falado. Na verdade, a gente vê isso acontecer dentro da própria Bíblia. No decorrer, né, do longo tempo em que a Bíblia foi escrita, parece que várias pessoas foram pegando textos ou histórias que já havia acontecido e por eles não acreditar que aquela história havia sido assim, ele foi modificando a história. Ora porque ele não acreditava, ora para melhorar a história. Ele foi modificando aquele conto, ele foi modificando aquele fato que supostamente teria acontecido. E a gente vê agora isso acontecer aqui, criando um Jesus que supostamente vai voltar. Esse Jesus que vai voltar é extremamente lucrativo, né, para as instituições. Enquanto esse Jesus que está aqui, ele é um Jesus que ele quebra as pernas da elite sacerdotal no mundo inteiro. Então esse Jesus aqui ele não é viável, mas é o Jesus que vai vencer no final das contas, ok? E esse Jesus que está aí sendo disseminado que vai voltar, que na verdade não vai poder cumprir o combinado com os seus subordinados, o combinado com os seus ministros, o combinado com os seus eleitos, o combinado com os seus ungidos, vai ser desacreditado com o tempo. E vai permanecer esse Jesus aqui, que deveria voltar naquela geração, ou que verdadeiramente voltou naquela geração. Se olharmos o Espírito que desceu sobre o povo de Israel a partir da destruição de Jerusalém e a queda do templo, vemos que um outro Espírito desceu sobre o povo de Israel. E isso pode ser a vinda, né, tão anunciada de Jesus nesses textos que eu acabei de ler aqui para você, ok? Eu prefiro, né, esse Jesus que voltou lá atrás, que voltou lá no tempo da queda e da destruição de Jerusalém, esse Jesus que foi visto o seu feito do Oriente ao Ocidente, com aquela matança de judeus causada pelos romanos, a matança de mais de 1 milhão de judeus em todo o território de Israel, do que esse Jesus, que aí fica prometendo uma vinda num futuro incerto. Mas, como eu já disse aqui no início do vídeo, todos os deuses que foram criados chegaram a um ápice de credibilidade, em declínio,
foram aos milhares. E isso vai acontecer também com esse Jesus aí, que no futuro não vai servir para outra coisa senão para ridicularizar a nossa geração. E fique firme aí que você vai viver um período incrível, ok? Do declínio e da queda de um Deus. Período desse Deus exploratório da sua plebe religiosa, daqueles seus subordinados mais simples, para eles, os sacerdotes, se darem bem. Um forte abraço a você, graça e paz.